Olá, queridos irmãos, irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no coração de cada um de vocês. É com grande alegria que abrimos mais uma live do nosso grupo de oração Adoradores do Altíssimo, a qual nós, nessa noite, temos a graça de receber de Deus a sua palavra que nos edifica e que nos santifica. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, Deus abençoe grandemente a sua vida. Temos aqui hoje um convidado muito especial que vem trazer para nós sua experiência com Deus, sua experiência de vida íntima com Deus. Quero acolher com muito amor, com muito carinho, nosso irmão Luizinho, a qual já há muitos anos de caminhada, já uma história lá em Foz do Iguaçu, agora mais uma história aqui na nossa amada cidade de Joinville. Luizinho, seja muito bem-vindo, irmão. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Boa noite a todos, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês, Uma alegria poder estar aqui hoje, poder partilhar da palavra de Deus, partilhar do testemunho da minha vida e da graça e das bênçãos que Jesus realizou nela, Se não fosse Jesus, a minha vida não existiria e não teria sentido. Então estou aqui hoje à noite para não falar de Jesus somente para você, mas partilhar das graças e as bênçãos que Jesus realizou na minha vida e na minha família e aonde Ele tem me conduzido, Então aí fica o meu abraço aí pessoal aí de Joinville, do estado de Santa Catarina, onde Deus tem permitido eu andar, levar a palavra de Deus. Ao pessoal lá querido, lá de Foz do Iguaçu, não vou falar de nome porque é muita gente que a gente tem no coração e a gente vai esquecer. Talvez algumas pessoas lá do Paraguai também, de Santa Rita, linha São Roque, lá Irúnia também, onde a gente esteve dando retiro lá também, há muitos anos atrás, Depois mudei para Joinville. Então aqui fica meu abraço a toda a minha família, meus amigos, meus irmãos da fé. É uma alegria poder estar aqui junto com você, com a tua família, partilhar da palavra de Deus e testemunhar aquilo que Deus tem feito na vida da gente. Amém. Queridos irmãos, irmãs, você que está nos acompanhando a essa noite, vamos invocar a Santíssima Trindade, para que já através dela, nossos corações já vão indo se abrindo, para que nós possamos acolher fervorosamente a palavra de Deus, possamos acolher a graça de Deus em nossas vidas, para que verdadeiramente uma conversão sincera aconteça em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocando também a presença de Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, a qual um grande servo de Deus, Padre Léo, ele dizia: se tu queres servir Jesus Cristo, aprenda a servir como Maria serviu, pedindo que Nossa Senhora venha abençoando, intercedendo nossos lares, nossas famílias, a cada um de nós, a live dessa noite, nossos grupos de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Salvador. Hoje nós vamos abrir esse grupo de oração tratando desse tema que é tão fundamental, tão importante para nós, cristãos que adoramos, amamos e seguimos Jesus Cristo. A este convite que estendemos ao Luizinho, nós vamos hoje fazer uma partilha dessa palavra, vamos mastigar essa palavra para que verdadeiramente nós, como os irmãos, possamos colocar dentro do nosso coração a certeza de que verdadeiramente Jesus quer nos dar o céu. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, ela vem recheada de muitas graças para nós refletir por que Jesus é Salvador das nossas vidas. Querido irmão Luizinho, hoje nós vamos fazer uma partilha muito gostosa, muito deliciosa.
E eu separei uma palavra, Luizinho, aqui, e eu quero adentrar nessa palavra e nós compartilhar dela na tua experiência com Jesus, tá certo, irmão? Então aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus vai dizer assim: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem o impuro, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, como a salvação de Jesus inspirou você a renunciar ao pecado, já que na tua história você experimentou o mundo? Eu gostaria que você partilhasse isso conosco, irmão. Como que a palavra de Deus inspirou a tua vida de renunciar ao pecado e servir Jesus Cristo? Bom, irmão, minha irmã, é muito importante assim estar nesse momento e partilhando e falando disso, né? Primeiro, a palavra de Deus, quero dizer para você que quando eu casei, agora dia 9 de fevereiro, fiz 40 anos de casado. Quando eu casei, a primeira coisa que eu pensei é que eu tinha que comprar uma Bíblia. E eu comprei uma Bíblia porque eu tinha na minha mente que a Bíblia, quem tinha ela tinha sorte, e era uma pessoa assim que era protegida. E eu fui e comprei a Bíblia e guardei na minha mala, porque na época, quando eu casei com a minha esposa, né, a gente não tinha nada, né, e o guarda-roupa da gente era uma madeira que tinha lá no fundo do quarto, lá tirado lá no mato ainda, não era um pedaço de pipa não, era um pedaço de madeira lá do mato. E aí tinha mala para a gente guardar lá 2, 3 mudas de roupa que a gente tinha, que não tinha mais, né? Então eu comprei minha Bíblia. Comprei minha Bíblia e foi isso em 80, eu casei em 80. Em 81 eu decidi sair do município de Doizezinho, num bairro lá de Barrageiros, lá, chamado Foz do Chupim. E eu fui convidado por meu primeiro professor, que mora em Santa Terezinha de Itaipu, e o nome dele, do esposo, é Nereu, e da esposa é Terezinha. Um abraço para vocês aí, se chegar a ouvir, né? Vocês moram em nosso coração. E ele passou pela rodoviária em Foz do Chupim e falou: vamos para Foz do Iguaçu. E eu estava tomando uma cerveja na rodoviária de Foz do Chupim, e eu pus na minha cabeça que eu tinha que ir para Foz do Iguaçu. E eu fui ver na Bíblia, eu tirei lá do fundo da mala aquela Bíblia, e eu abri 2 vezes a Bíblia, que hoje a gente trabalha, né, orientando as pessoas já por tantos anos, né, que a gente fala que isso não é o correto, mas eu não entendia nada. Eu entendia muito de uma arma. Quem me conheceu em Foz do Chupim, né, ali nessa região lá, eu fui entrar na igreja de faca e revólver na cinta. Então eu tive uma experiência, eu conhecia tudo do mundo, tudo dos prazeres da carne. E Deus para mim era uma pessoa assim, uma pessoa suprema que estava lá no céu. E aqui na terra eu respeitava todo mundo, fui um cara sempre de respeito, mas também exigia respeito. E eu abrindo a palavra de Deus, a Bíblia, não essa aqui já é daquela é a 4ª Bíblia. Essa aqui é a 4ª já li, a primeira se estragou, a segunda se estragou, né? E hoje eu estou com essa aqui, né? E tem uma outra em casa que é só para estudo, já desde 84. Então aí eu abri a Bíblia para mim ficar lá em Foz do Chupim, trabalhando na barragem de Salto Osório. O pessoal da barragem de Salto Osório, um abraço para todos vocês aí que trabalharam lá, que estão esparramados no Brasil todo aí, né?
E aí eu abri novamente para mim ir para Foz do Iguaçu, e eu entendi na minha mente que era para mim ir para Foz do Iguaçu, e eu fui. E eu fui para Foz do Iguaçu, e vou dizer uma coisa para você, com a meta de voltar em Foz do Chupim. Ninguém sabe disso, mas hoje o mundo sabe, para matar duas pessoas que nunca me fez nada. E aí, lá em Foz do Iguaçu, eu ia para a igreja normal, como também em Foz do Chupim. Vou dizer para você que está ouvindo e vai ouvir: Deus existe, Jesus existe. Eu sou testemunha disso. A minha mulher simples, quem conhece, ela carregou bala para mim. Aquela mulher simples e humilde. Mas eu falo que Deus tinha um projeto e um plano para mim. E lá, um dia Ele colocou algo no meu coração: Luiz, você tem que seguir algo. Você tem que seguir a Deus. Eu não entendia nada de Deus, eu não entendia nada de Jesus Cristo. Eu conhecia o Jesus Cristo da Sexta-feira Santa. Eu tinha dó dele. Um homem que não fez nada errado e que eu não podia fazer nada por ele, porque se fosse no lugar que eu tivesse, que alguém fizesse aquilo que fez para Jesus, eu ia defender, eu ia estar do lado dele. Eu sempre fui esse cara, sempre estar do lado mais forte, mais fraco, perdão, do lado mais fraco. E aí chegou um certo dia que daí Deus começou a colocar no meu coração. Não foi o padre, não foi o bispo, não foi o ministro, não foi o pregador, não foi ninguém que tocou no meu coração para mim seguir Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus Cristo. Ele me incomodou. Jesus Cristo desculpa a palavra, mas ele me irritou de uma forma que aquele cara que era meio para frente chegava nas pessoas e falava: você não sabe onde tem um grupo aí? Eu não entendia nada de grupo, eu entendia de futebol, eu entendia de qualquer outra coisa, mesmo de igreja, né? Não que eu não ia para a igreja. Então você que está indo para a igreja todo domingo, parabéns para você. Mas talvez está igual eu não abria meu coração para Jesus, por isso eu não sentia Ele. E como que eu vou provar que Jesus existe hoje? O vento nós não sentimos. Nós sentimos o vento, mas nós não vemos o vento. Então aí está um mistério. Quando eu comecei a entender, o primeiro retiro que eu tive na Vila A, em Foz do Iguaçu, numa igreja que queimaram ela. Essa igreja foi tacado fogo pelas pessoas. Que tacou fogo, ela não pegou fogo normal. Pessoas que não gostavam das coisas de Deus foram lá e queimaram ela. Está aqui eu vivo, desde aquela época. E digo para vocês, no dia à noite lá, onde um pregador de São Paulo, Cubatão, chamado Josafá, ele falou assim que quando a minha mãe e meu pai se uniram naquele ato sexual, naquele ato de amor, no meio de 300 milhões de vidas naquele esperma, Deus escolheu eu. Ele falou: Deus escolheu você, e apontou para todo aquele povo que está dentro daquela igreja. E eu falei: não pode Deus fazer isso comigo, não pode, eu não presto, eu não presto. A minha esposa falava: Luiz, você me ama? E eu falava: você sabe. Eu pegava a porta e saía, ia para o centro comunitário, para a lanchonete, e voltava 2, 3, 4 horas da manhã, bêbado, e ela não podia falar nada. E daí Jesus, ele começou a me incomodar dentro de mim, que eu tinha que seguir e fazer a vontade dele. Até um certo dia que um cara chamado João, em Foz do Iguaçu, falou: um cara chamado Francisco começou um grupo. E eu comecei a ir naquele grupo. Eu comecei a ir naquele grupo, e o primeiro dia que fui naquele grupo, tudo que aquele cara falava para mim, igual essa palavra aqui. Foi lida essa palavra ali, né? Que tal isso não entra no reino do céu, que aquilo não entra no reino do céu, aquela lista ali, né? Os bêbados, eu era beberrão. Eu não era bêbado, eu era beberrão, sabe? E aí, aquilo algo começou a trabalhar dentro de mim, assim, algo a trabalhar dentro de mim, algo anormal. E eu me entreguei de corpo e alma para Jesus. Eu decidi seguir Jesus. Diferente de alguém, às vezes, que se ajoelha diante do homem, ou que faz algo na igreja porque gosta. Eu sirvo Jesus, eu sou servo. Eu não preciso mais de cargo na renovação, na igreja. Tenho cargos,
mas eu não preciso mais dele, eu preciso de viver esse chamado e servir o Senhor. E aí viver isso que foi acabado de ler na palavra de Deus tem um preço. Eu lembro muito dos anos 80 que se falava muito da renúncia, para Jesus poder salvar. Se você não renunciar, você não pode ser salvo. E vinha na minha cabeça durante o dia hoje, né, muito, de quando nós iniciamos lá em Foz do Iguaçu, que fazia aqueles retiros, primeira experiência, seminário no Espírito, né, aonde que se falava dessa palestra que nós estamos colocando, né, pegando a palestra do amor de Deus, que colocava Deus criou o homem, e daí colocava Deus e a humanidade. De repente entrou o pecado, criou um abismo entre o homem e Deus, cortou a relação entre o homem e Deus, e daí vinha a palestra de salvação. E muitos retiros nós dávamos uma palestra chamada falsa doutrina, que hoje as pessoas não são mais doutrinadas quase, desculpe, talvez alguém pode me interpretar errado, mas hoje está faltando o temor de Deus nas pessoas. Uma pessoa, para ela aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, a primeira coisa que tem que ter na vida dela é a renúncia do pecado. É a renúncia do pecado. E hoje as pessoas não querem mais, porque os prazeres da carne está sendo mais forte do que o prazer de servir o Senhor, porque servir o Senhor tem um preço. Ele tem um preço. Você tem que renunciar. E bem simples para você que está ouvindo aqui agora, que vai estar ouvindo, sabe? Quero que você reflita comigo. Minha esposa não pôde estar aqui porque, né, eu cheguei quase atrasada aqui, né? Mas devido ao trabalho, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas quando a minha esposa era solteira, ela vivia como uma jovem solteira. Quando eu era solteiro, eu vivia como um homem solteiro. Quando eu casei com a Terezinha, a minha vida mudou. Eu não podia mais viver como um homem solteiro, e ela também não podia mais viver como uma mulher solteira, porque ela se comprometeu comigo e eu me comprometi com ela. Então, desde o momento que você aceitar Jesus como Salvador da tua vida, e eu aceitar Jesus como Salvador da minha vida, eu tenho que deixar essa minha vida velha, qual foi lido na palavra de Deus aí, para trás. Acabou. Ela não existe mais. Não que ela não existe. É alguém que fala assim: eu vou perdoar você, mas como se põe aquilo embaixo da pedra, vou cobrir isso aqui, vou cobrir. Não, o cristão não cobre nada. O cristão, ele entrega nas mãos de Deus. Eu me entreguei nas mãos de Deus, para que Ele fizesse de mim o homem que Ele quisesse que eu fosse. Daí, dentro desse tempo, eu tive uma experiência muito grande. Eu tive momentos que eu tive vontade de voltar a beber. Eu tive momentos que eu tive vontade de voltar a fazer o que eu fazia. Não é que a pessoa perde as vontades. Ele não perde, mas vem a renúncia. Aí você vai criando um hábito de ser cristão. Então hoje, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nesses 36 anos de caminhada na Igreja Católica, dentro do movimento da renovação carismática, que me levou eu a ter uma experiência com Jesus e entender aquela passagem, quando Jesus fala assim: quando tu queres orar, entra no quarto. Ali foi que eu comecei a lutar contra isso daqui, contra a palavra de Deus, não contra a palavra de Deus, mas contra esse texto. Porque quando o mal queria me trazer de volta para ele, dentro dos desejos, eu entrava lá no quarto. Porque o que Jesus fazia? Também ele ia para o deserto, ficava sozinho, para poder estar em comunhão com Deus. Primeira coisa que eu aprendi é estar em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus. Ele é meu Salvador, não há outro Salvador fora dele. Nós, graças a Deus, temos muito intermediador. Os santos, lá no Apocalipse 8, fala assim: que os santos estão diante do trono de Deus, intercedendo por mim, para que essa palavra que está saindo da minha boca toque o teu coração. E como eu um dia renunciei tudo para seguir Jesus, Jesus está chamando você também. Lembro-me um dia aqui em Joinville, eu estava assim num local, comércio, e chegou uma pessoa que ele largou a esposa em casa e ele ia
uma galera numa festa, numa bagunça, não vou falar mais nada do que isso. E essa pessoa me encontrou dentro desse comércio. E quando ela olhou para mim, ela viu Jesus. E ela falou: ele falou: o que estou fazendo? Estou deixando minha família em casa para mim junto com aqueles homens, para bagunça, para bebedeiras, para traição. E ele voltou embora. Irmão, Jesus quer salvar você e tua família, mas através de você e a tua família, Ele quer salvar pessoas. Jesus está precisando de homem que tenha coragem de decidir seguir seu caminho, como Jesus teve coragem de decidir seguir o caminho do Pai, de fazer a vontade do Pai. Teve um preço. Tem um preço também para quem quer renunciar aos prazeres desse mundo, a bebedeira, as orgias, os prazeres. Irmãos, os prazeres do mundo é bom, é gostoso. Eu vivi, eu conheci do lado avesso. Agora, o de Deus é melhor. O de Deus é melhor. Porque quando um homem derrama lágrima por Deus, ele derrama lágrima na graça. Agora, quando um homem derrama lágrima no mundo, é sofrimento dos piores e dos piores. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, vale a pena. Eu sou testemunha disso. Não é 36 dias, é 36 anos. Eu decidi seguir Jesus. Jesus resgatou minha família, resgatou meu casamento, resgatou o amor, porque eu tinha um amor humano para com a minha esposa, e por isso eu não tinha dificuldade. Eu buscava minha alegria na bebedeira, nas noites. Que tem muitas pessoas entre nós cristãos, principalmente você que é do movimento da renovação carismática, que se diz um homem de Deus, um homem conduzido por Deus, tem que refletir um pouquinho sobre as trevas. Há trevas e luz. Eu refleti isso. Eu tinha 4 cadernos de música. Não sou cantor, não. Quem me conhece sabe que eu não canto. Mas eu tinha 4 cadernos de música. E as músicas eram tudo música de trevas. E quando eu conheci Jesus Cristo, eu rasguei, taquei fogo nos 4 cadernos. E hoje, as músicas que hoje entram nos meus ouvidos, que eu permito entrar nos meus ouvidos, é aquelas que me levam ao coração. Aquela que me leva naquela paixão que vem do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo está em nós. É Ele que tem essa função de me salvar. Por isso ele fala: Luiz, você tem que mudar de vida, você tem que rezar mais, você tem que estudar mais a palavra de Deus, você tem que amar mais, você tem que ter mais compreensão com aquela pessoa, com mais paciência. Ele que vem trabalhando na minha vida. Então eu tenho um amigo que vem aqui dentro de mim, que me Jesus é uma pessoa chamada Espírito Santo. E eu estou com ele aqui dentro, porque levou eu amasse a esposa dele, né? Somos mais do que amigos. Estou com 12 anos aqui em Joinville e já fiz uma amizade mais do que amigos, porque existe amigos que a gente tem entre aspas, mas Deus nos dá verdadeiros amigos. Então eu quero dizer para você, quanto bom é você abrir teu coração. Por isso eu quero, às vezes tu está dirigindo teu carro, às vezes está na tua casa, com bastante gente na sala, ou em determinado lugar que é difícil para você ter isso, mas lá dentro de você é tua mente. Jesus vai entrar pelo aquilo que tu escuta, pelos ouvidos, e o teu cérebro vai trabalhar e tu vai permitir ele entrar nesse coração. Ezequiel 36 fala assim: tirai-vos-ei do vosso peito um coração de pedra, e dentro dele porém o meu espírito, para que obedeçais os meus preceitos, que eu quero te salvar. Então quer dizer, essa palavra dessa noite, ela vem como um alerta para mim e para você, meu irmão. Qual o projeto de Deus? Salvação. Por que Jesus veio no mundo? Veio para os doentes. Quem são os doentes? Aqueles que vivem no pecado. Como o salmista nos fala para nós: a minha mãe me concebeu no pecado. Ela não era uma mulher, mas através do batismo nós nos transformamos no Filho de Deus, e Deus já começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar, e Ele quer trabalhar mais na minha vida. Ele tem muito que fazer em mim e através de mim. Ele tem muito para fazer em você e através de você. Agora, uma das coisas que Ele quer salvar muito na tua vida, eu falo
que é o que ele precisava salvar na minha, é a minha língua. Nós falamos muita bobagem. Eu sou filho de italiano. Italiano é para chamar Deus de porco, e Maria de porca é a coisa mais simples. Na Itaipu, quando eu dava umas caneladas, quem trabalhou lá, umas tropicadas lá dentro daqueles tubo-roll, tu sabe o que é, a maioria não sabe o que é isso, é uns canos de ferro, e segurava as lajes, os andaimes lá, a gente falava aqueles nomes feios. Depois, quando eu conheci Jesus, que me apresentaram Jesus, que eu conheci o Jesus verdadeiro, aquele Jesus amor, aquele Jesus que perdoa, que não quer condenar ninguém, ele morreu para salvar todos, sem exceção. Eu falava: obrigado, Senhor, porque eu tenho uma canela para me bater. Obrigado por esse sangue. Eu aprendi a ver, como disse a palavra de Deus, que esse corpo é o templo do Espírito Santo, aonde ele mora. E esse Espírito Santo é vida. Ele é meu amigo. Eu choro porque um amigo não se trai, um amigo não se maltrata, um amigo se ama, se protege. E esse Espírito Santo eu já magoei muito ele. Eu não quero mais. 36 anos que eu luto para ter essa intimidade com ele aqui dentro de mim. E da minha vida é ele que vem assim trazendo cada dia que passa mais visão. Uma empresa que não tem visão de negócio, ela vai falir. Um ser humano que não tem visão de salvação, que não reconhece Jesus como Salvador, também, irmão, vai para outro lugar, menos para o céu. Eu não vou falar daquele lugar não, porque aquele lugar não pertence para mim nem para você que está ouvindo. Porque eu estou aqui porque Jesus quer salvar você e tua família, como Ele vem salvando a mim. Por isso, como tem salvado meu compadre, minha comadre, da transformação de vida deles. E por isso eu me alegro muito, Padre, por isso. Então, queridos irmãos e irmãs, não tem como virar as costas para Deus quando Ele nos chama, independente de qual pecado estamos vivendo, não é verdade, Luizinho? Verdade. Ela falou, né, que os impuros, os efeminados, etc, não herdarão o reino do céu, mas se arrepender, voltar seu coração para Deus, ser lavado, entrará no reino de Deus. A palavra fala assim, que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Basta nós reconhecer Jesus Cristo, né? Se você foi um grande homem, um cara de palavra, é isso que Jesus precisa. Jesus precisa de homem e mulher de palavra. Porque hoje existem pessoas que não têm mais palavra, a palavra não vale muito, eles não têm mais convicção no que fala. Fala hoje uma coisa, amanhã vive outra, né? E o Jesus falou para mim no dia que depois que eu estava caminhando no caminho já, e eu perguntava: para que tu me escolheu eu? Tu sabe quem eu sou? E um dia ele falou para mim assim, difícil que talvez um dia tu vai entender, que é a minha experiência que eu tive. Ele falou: Luiz, eu preciso de um homem. Por isso que alguém fala assim que eu sou muito durão. Eu não sou durão não. Durão foi Jesus Cristo. Ele que foi durão. As pessoas tentaram convencer ele que vivia nesse mundo e usufruir das coisas do mundo. Ele não queria nem saber, ele queria fazer a vontade do Pai. Por isso ele não reclamou de nada. E por isso, a quem me conhece aqui em Joinville, quem me conhecia em Foz do Iguaçu, quem me conhecia em outro lugar, eu lembrava-me hoje quando fui dar um retiro dentro do Paraguai, em Irúnia. E quando as pessoas louvavam a Deus dentro da van, umas 11h30 da noite mais ou menos, eu chorava, um problema nos meus joelhos. Isso há uns 20 anos atrás. Chorava. E ninguém sabia, ninguém via. E no outro dia eu tinha que passar o dia inteiro em pé, andando, né, trabalhando, pregando, ajudando aqui, ajudando eles, ali, porque eu sou servo. Eu não sou servo só da pregação, eu sou servo de Deus, naquilo que Ele precisa de mim. O meu ministério é pregação. Mas, eu digo para você, foi um dos melhores momentos. Dizer assim: Jesus, eu estou fazendo isso para você porque eu te amo. E aquela dor não importava. O que importava é fazer a vontade de Jesus. Esse é o servo. Esse é o servo de Deus. E por isso, se você crer nele, ele vai fazer aquilo que ele fez na vida de Ló. Tu está com problema, com medo das epidemias? Tudo bem, se cuide.
Mas se Jesus está contigo, ele vai fazer aquilo que ele fez lá, Deus fez lá com Ló. Ele foi lá no meio daquela cidade de Sodoma e Gomorra e tacou fogo naquela cidade, mas não deixou. O Ló, que era fiel, ele tirou. Mas a mulher dele, ela era muito vaidosa, ela virou uma estátua de sal. O que você quer? Continuar muito vaidoso, apegado às coisas do mundo, ou você quer decidir hoje por Jesus Cristo? Como Josué, a quem vocês querem servir? A quem vocês querem seguir? Porque eu e minha família decidimos, de hoje em diante nós vamos seguir e servir ao Senhor. Eu tive essa decisão já há muitos anos atrás, e há muitas pessoas que sabem isso. Então é a graça, sabe? É viver, isso é gostoso, sabe? É muito gostoso, é prazeroso. Verdade, né? Luizinho tem mais uma partilha aqui conosco, né? Num sistema egoísta que vivemos, o arrependimento realmente é necessário para ser salvo? Já que muitos acreditam que não precisa ir para a igreja para ser salvo. Também há um dito popular, né, que nem Jesus agradou a todos, não é eu que vou agradar, por isso não me esforço em amar e perdoar. É necessário, no tempo de hoje, Luiz, se arrepender para ser salvo? Com certeza, né? Com certeza. Nós vemos ali em Lucas, né? Quando no Evangelho de São Lucas, ali lá no Calvário, né? Qual presenciamos, qual a Igreja Católica. Sabe por que eu sou católico? Né? Você que está ouvindo, porque a Igreja Católica tem memória. E eu não tenho estudo, eu tenho só 4º ano de estudo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade. Uns têm dificuldade, eu não. Eu tenho dificuldade, né? Para poder trazer um clima legal para nós também, né? Vocês veem que eu não sou tão sério assim, né? Então, o que acontece? Ali em Lucas, nos fala para nós, São Lucas, que aquele personagem, aqueles 2 personagens que estavam com Jesus lá, que não era um personagem, uma realidade, né? Um falou: se tu é filho de Deus de verdade, desce da cruz agora e faz que nós dissemos também, para mostrar para essa cambada que daí o teu poder, porque ele sabia quem era Jesus. Mas aquele que estava à direita olhou para Jesus e falou para ele assim: não, esse homem que está aqui não deve nada, mas eu e você devemos. O reconhecimento o reconhecimento da minha falha, aí está. Quando eu reconheço, abre-se a porta do céu. Enquanto eu não reconheço, enquanto eu não tiver a humildade de reconhecer o meu pecado e fico cobrando os outros, porque as pessoas sabem tudo que o padre tem que fazer, o que o ministro tem que fazer, o que o catequista tem que fazer, o que a pessoa que tem liderança lá na igreja tem que fazer, o que o governo tem que fazer, né? Mas não sabe o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, porque é uma coisa pessoal. Como aquele que estava à esquerda, ele queria usufruir da artimanha, né, da conversa, manipular Jesus Cristo. Porque ele podia descer daquela cruz e fazer que nem aparecesse nas mãos dele o sinal dos cravos. A ponto que depois ele falou para um cara: tu deu o seu dedo aqui para Tomé, né? Mas aquele que estava à direita falou: Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que bonito. Então nós podemos pegar, irmãos, e começar. Aí que está a decisão nossa. Aí está forte quando você reconhece o teu pecado, que você é uma pessoa frágil, que você é uma pessoa que você depende de Jesus Cristo. Eu falei uma palavra aqui que eu quero voltar assim para refletir contigo. Quando você se acha frágil, eu sou um cara que eu sou frágil, mas nós temos que ter uma experiência com Jesus que nós não podemos se omitir do chamado também. Porque tem umas pessoas que se acham tão frágeis, que elas não assumem nada, elas não decidem nada, porque eu sou frágil, eu sou incapaz. Daí você não reconheceu Jesus Cristo ainda não, porque no dia que você reconhecer Jesus Cristo, você vai ver que você não é capaz, mas Jesus é capaz através de você. E aí está o mistério, aí você vem acreditar nele, porque um dos piores pecados que pode existir na face da terra é não crer na palavra de Deus. Uns têm um pecado contra o Espírito Santo, né? Se você não crê que Jesus morreu e salvou, e morreu para salvar a humanidade, que pode salvar você, você vai ir para onde?
Se você não crê que Ele pode mudar você, você vai acreditar no quê? A minha mãe falou, eu tinha uns 8, 7 anos de idade, por aí, acredito eu, que quando eu tivesse uns 10 anos de idade, a 11, 12 anos de idade, ela ia ter que me colocar na mão do juiz de menor. Eu não roubava e não mexia nas coisas dos outros. Eu era um cara muito briguento e arteiro. Tenho até ponta de lápis no traço. Então, para a sociedade, eu era um cara, uma pessoa incapaz da graça de Deus. Era incapaz de estar à frente. E não precisa você ter grande estudo, precisa conhecer a palavra de Deus. E não só a palavra de Deus. Eu conheço muitas pessoas dentro da igreja que já leu 2, 3 vezes a Bíblia, mas não conhece o Deus da palavra. É como as pessoas que conhecem minha esposa, sabem que é uma pessoa bem querida, e é, mas quem pode falar dela sou eu, é eu que tenho experiência com ela, é minha esposa que tem experiência comigo, dentro desses 40 anos, né, que foi agora dia 9 de fevereiro de 2020, 40 anos de vida. A mãe dela conviveu com ela 15 anos, ela tinha 15 anos, eu tinha 18 anos. Então 40 anos, a mãe dela conviveu 15 anos. Aí eu pergunto para você, quantos anos de vida você tem? Eu tenho 58. Quantos anos faz que você tem experiência com Jesus? Não que tu conhece Ele, porque existem pessoas que conheceu Jesus, teve com Ele e não teve coragem de ir com Ele até o Calvário. E eu quero que você tenha essa coragem de hoje, você homem que está ouvindo, você mulher que está ouvindo, ter a coragem de decidir por Ele, porque enquanto você não decidir, é complicado. Vou contar uma pequena história, bem rapidinho. Havia um muro, em cima desse muro havia uma pessoa, e um lado é o céu, o outro lado era o inferno, e o outro lado estava lá o chefe do inferno lá, que eu não vou falar o nome para você, nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo Salvador. E do outro lado do céu estava Jesus, estava Deus, estava o Espírito Santo, estava Maria Santíssima, estavam os santos, estavam os anjos, estava todos, a galera, a nossa galera, a galera dos cristãos, né? Lá no céu. E falava: vem, 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 vem. E gritava, gritava. E ele lá, como dono da vida, como dono da verdade, ele era senhor do nariz dele, ele era senhor dos atos dele. Daí ele olhou para o outro lado e falou para aquela pessoa horrível: o amor dele que ele carrega para acariciar as pessoas um garfo. É isso que ele acaricia as pessoas com um garfo. O amor dele é esse, é a destruição. E ele olhou para aquela pessoa, para aquela coisa feia, horrível, e falou assim: você não fala nada? Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, os santos estão aqui, os anjos estão aqui, estão com a garganta seca já, de tanto. E você não fala nada. Escuta, essa foi para mim, agora é para você. Eu já decidi há 36 anos atrás, agora é tua vez. Sabe o que ele falou para o cara que estava em cima do muro? Que não ia para a igreja, mediante aquelas perguntas que ele fez aqui agora para nós ali, para mim, né? Ah, não vou na igreja porque não vale a pena, porque lá há muita fofoca, porque tem dono da igreja lá, porque isso, porque aquele outro, porque a maioria das pessoas, elas carregam uma muleta em cada lado, assim, das desculpas. E por isso não vão para a igreja. Por isso não se formam em comunidade. Por isso a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela tem um livro chamado Atos dos Apóstolos, que quer dizer ata. Uma empresa tem uma ata, uma organização tem uma ata, e tudo aquilo ali é um documento. Então o documentário do que aquilo que Jesus deixou para nós, para os apóstolos, para que ele continuasse a missão, foi o Atos dos Apóstolos. A ata, está escrito, relatado tudo. Então comece a ler o Atos dos Apóstolos, comece a ler as cartas de João. Parece que eu esqueci, né? Não esqueci. Isso é para você abrir tua mente, tu entender o chamado e o projeto que Deus tem para você.
aquele cara feio, aquela caricatura feia, aquela coisa horrível, olhou e falou para ele: não preciso fazer nada, porque tu já está do meu lado, esse muro é meu. Então desce do muro agora, decida qual lado você está. O inimigo não brinca com você, não brinca. Se tu brinca de ser cristão, se você se afasta por qualquer olhar, por qualquer fofoca, por qualquer crítica, o inimigo não brinca com você. E por isso eu falo que eu sou um teimoso. O reino do céu é dos teimosos. Essa é a minha maneira de ver, não sei a tua, né? Não estou aqui para questionar ninguém, mas estou aqui para dizer a minha forma, na minha simplicidade, sabe? Porque Jesus precisa que você decida por isso. Então, assim, eu preciso estar aqui com o meu irmão. Ele é perfeito? Não, ele não é perfeito. Mas quando o amor salvífico de Deus entra na minha vida, eu vou aprender a amar na diferença. Eu vou aprender a amar o Jack do jeito que o Jack é. Eu vou amar a esposa dele do jeito que é, os filhos do jeito que é. Eu vou amar minha esposa na diferença. Eu vou amar meus filhos na diferença. Eu vou amar meu parco na diferença. Meu parco não é igual eu. É um grande homem, mas eu tenho meu jeito, porque eu tenho que ter minha história. Você que está querendo criar história igual, me lê a história dos santos. Nós católicos temos memórias. Vamos voltar, vai ler a história dos santos, vai ler a história deles. Tu não vai encontrar um santo que tenha história igual. Você já está fazendo a tua história? Eu comecei a escrever a minha história há 36 anos atrás. Mais ou menos há uns 20 anos atrás, eu com meus filhos, comendo uma carne na minha casa, fazendo um churrasco com meus filhos, e eu falei para o meu filho mais velho, o Carlos e o Marcos, talvez não lembre mais disso, mas vai estar ouvindo isso. Eu estou escrevendo um livro. Ele sabe da minha deficiência que eu tenho em termos de leituras, né? Por falta de estudo, né? Mas por falta de estudo de colégio, não de Deus, não das coisas de Deus. Das coisas de Deus já teve ano que eu gastei 4, 5 mil em informação, sabe? Isso aí é outra coisa. De Deus eu não busco só ter formação, porque se a pessoa ela é aquilo que o pão, ele tem o jeito da forma. Qual é a tua forma? Qual o teu jeito? Tem jeito cristão? Como aquela mulher lá agora na quinta-feira santa, você parece com um deles quando falou para Pedro. Você tem jeito? Alguém já falou para você que tem jeito cristão? Alguém já falou para você que você não precisa tanta coisa para ir para a igreja assim? Você pode fazer isso, aquele outro? Já falou? Então, se não falou ainda, é porque ainda talvez você não se viu lá do que você está e não aprendeu o caminho da renúncia. Então, o que o Senhor quer de mim e de você? Que nós decidimos nesta noite que lado nós estamos. Que lado? Eu não posso mais continuar minha vida solteiro. Eu tenho que saber que eu tenho uma esposa na minha casa. E que essa minha esposa, ela merece todo o respeito, perto quanto longe. Mas Jesus Cristo, Ele mandou uma pessoa para ficar comigo. Volto atrás de novo, irmão. Como nós temos uma partilha aqui hoje, não é uma pregação, nós temos uma partilha. Jesus Cristo está aqui dentro. E eu queria ler um texto aqui para você, rapidinho, então. Pode ler? Dá tempo? Pode ler, sim. Eu queria ler um texto aqui, que tem me chamado muita atenção, e eu tenho trabalhado em cima dele faz 5 anos que eu estou trabalhando em cima desse texto, que fala assim, ó: eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É esse o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, a renovação do vosso espírito, para que possais, preste atenção, discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Isso está escrito na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Esse aqui é a base do meu seguimento da palavra de Deus, do meu seguimento de Jesus Cristo, aonde que eu procuro viver e buscar em profundidade a intimidade com Deus. Deus é uma pessoa. Quanto mais eu buscar essa intimidade com Ele, mais eu vou ter Ele na minha vida. Quanto mais eu tenho Deus na minha vida, menos o mal tem poder sobre mim. Não que eu vou ter problemas. Os problemas surgem para a gente vencer. Então, Jesus te ama, meu irmão.
Jesus espera esta resposta tua. E aqui esse tema quer dizer conselhos e preceitos morais, a verdadeira religião. Você precisa de uma religião para você se encontrar com Deus. Você precisa de religião como você precisa de uma casa para você ter tua família. Você precisa também de uma casa de Deus para você se reunir com os irmãos, porque esse é o projeto de Deus. Ele falou assim: eu vou para junto do Pai, mas não afastei-vos de Jerusalém, permanecei unidos. A unidade de uma família, a unidade de uma comunidade é um sinal que aí está Jesus. Que alegria, né? Eu quero mandar um abraço grande para todas as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando, as que vão assistir mais tarde, né? Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, né? Querido irmão Luizinho, é uma satisfação muito grande compartilhar nesse momento o seu testemunho, da tua experiência de vida com Deus, né? De uma forma de oração, irmão, de nós levar esse povo ao orar, né? Num terceiro momento que hoje eu pensei e queria, Deus colocava agora no meu coração de nós fazer ela orada, né? Você conduzir a oração, levando esse povo a abrir esse coração, a ter essa abertura a Deus, né? Irmão, como nos dias de hoje, né, nós sabemos que Jesus Cristo quer nos salvar e que nos ama com amor ágape. Nós sabemos também, irmão, que os tempos de hoje, eles são tempos difíceis, muito difíceis. Uma forma de oração, irmão. Como é que hoje você, sua esposa, Terezinha, comadre, se mantém? Como é que essa conexão de vocês com Deus, sabendo que nós vivemos num mundo ativista, num mundo de entretenimento, né, que nos puxa para lá, para cá, para lá, mas menos para Deus. Como é que vocês se mantêm conectados ao Espírito Santo de Deus? Como que vocês vivem essa graça de Deus nesses tempos tão difíceis, irmão? A humanidade que vê como um tempo difícil, né? Eu penso sim que para um cristão, para uma pessoa que tem intimidade com Deus, por mais dificuldade que tenha, é momento de graça, porque cada vitória, cada batalha vencida é uma vitória. Mas, vou dizer assim, como tenho trabalhado com família, comecei a trabalhar com família em 85 já, né? Primeiro retiro na Diocese de Foz do Iguaçu foi dado em Santa Terezinha de Itaipu para casais. E aí eu e a Terezinha começamos a estudar muito, ler muito sobre família, estudar muita palavra de Deus, estudar o catecismo da Igreja Católica. Pessoas falam que a Igreja Católica não tem doutrina. Vá você que acha que a Igreja Católica não tem doutrina, pedem para um cristão, pede não, seja homem de verdade, mulher de verdade, já que você se diz cristã, compra, vai numa livraria católica e pede que você quer o catecismo da Igreja Católica. Você quer? Não, compra. O dinheiro que você tem não é teu, é de Deus. Né? Então vai lá e pega o dinheiro de Deus, vai lá e compra o catecismo da Igreja Católica, tu vai estudar ele, tu vai ver que é a doutrina. Então eu e a Terezinha, nós pregávamos muito que ia chegar ao final dos tempos da nossa vida, e que nossos filhos iam casar e nós ia ficar só nós dois. E hoje nós estamos vivendo isso, você é testemunha disso, né? Nós estamos vivendo só nós dois. Nós temos 2 filhos que moram em Foz do Iguaçu. O outro filho não morava com nós aqui em Joinville, estava vivendo em Santo Amaro de Imperatriz, aqui em Santa Catarina. Agora voltou para Joinville, mas não está morando com nós também. Nós vivemos já por vários anos, nós dois, vivendo aquilo que nós não vivemos no namoro. Nós vivemos melhor hoje do que nós vivíamos no namoro. Como que nós estamos vivendo melhor hoje, respondendo a pergunta dele, melhor do que quando nós namorávamos? Por quê? Eu não sou aposentado, minha esposa não é aposentada, né? Mas de manhã cedo, antes de nós levantar, eu rezo o terço com a minha esposa. Eu e ela rezamos o terço. Aí ela levanta, vai fazer vai do banheiro, fazer a necessidade dela, né? A higienização dela, e ela vai fazer o café. Eu fico em oração com Deus. Falei de intimidade para vocês com Deus, lembra?
eu não só rezo, eu oro, eu tenho intimidade com Deus. Eu escuto Ele todo dia de manhã cedo. O que Ele quer de mim? Todos os dias de manhã cedo. Ele fala comigo todos os dias? Não, porque Ele quer ver qual é a minha decisão. Tem vezes que Ele até fica assim, até alguns dias sem falar nada comigo. E quando uma pessoa amada fica como se parece que é ausente, a saudade aumenta. E é isso que acontece comigo, a saudade aumenta. Mas meu Deus, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Ele não fala comigo que nem estou falando contigo, mas Ele dá noção aqui dentro de mim. Ai, se você sentir, é igual a paixão de Jesus Cristo, entregou a vida. A tua vida vai passando a ficar secundária. E aí eu vou fazer minha oração pessoal. Aí eu faço a oração onde eu coloco primeiro minha vida. Quando eu jejuo, faço jejum. Primeiro jejum eu jejuo para mim, que tem as práticas espirituais. O primeiro jejum é para mim. A primeira oração é para mim. Depois é para minha esposa, depois é para meus filhos. E ela vai até chegar a pessoa que tem pedido oração, nos bloqueios de oração, onde eu tenho andado. Então, quer dizer, irmão, a única forma da gente conseguir perseverar e viver é a intimidade. Quero dizer uma coisa para você. Você está vendo esse aparelho aqui? Você conhece, você também tem, né? Então, se alguém liga para você e interrompe a ligação, o que você tem que fazer? Ligar novamente. Quando você está orando e a tua oração também é rompida por alguma coisa, você tem que começar tudo de novo. Essa é a minha experiência que eu tenho de oração. Porque hoje tem pessoas que rezam, às vezes até 1 terço, 2 terços, faz vários momentos de oração durante o dia, mas a intenção delas não está no coração de Deus, não está no coração de Jesus. Por isso aquela passagem de Jesus, voltando lá em Mateus 6, quando tu queres orar, entra no teu quarto. Não é que a oração que tu vai fazer lá na rua, porque no Evangelho de Lucas 11, 25 fala assim: quando tu estiver andando na rua e orando, lembra de perdoar teu irmão. Então a gente pode fazer oração em qualquer lugar, mas desde que você esteja ligado com Deus, ligado. Por isso eu quero dizer para você que às vezes é usuário de droga, que a droga te deixa você ligadão. O Espírito Santo veio me ensinar eu ficar ligadão com Deus. Eu experimentei a droga, mas ela não tem, o prazer dela é muito momentâneo. Eu experimentei o alcoolismo. Então eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus te ama e Ele precisa de você, precisa da tua resposta esta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, irmãs, quero agradecer o Luizinho. Muito obrigado pela tua presença, irmão, meu compadre querido. Agradecer a todos que assistem nós nesse exato momento. Hoje nós fizemos um pouquinho diferente, que todas as palavras, testemunhos possam entrar no coração de cada um de nós, de cada um de você que nos assiste e que vai assistir mais tarde. Convido você, compartilhe o vídeo de hoje para a sua família, seus familiares, seus amigos. Compartilhe. É palavra de Deus, não é mérito para nós não. É palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela precisa alcançar todos os corações. Hoje eu quero deixar um grande desafio para todos nós. Você percebeu que hoje nós fizemos uma oração bem simples, mas verdadeira. E o Luizinho falava de intimidade. Eu quero convidar você então, nós vamos encerrar, mas que essa noite você possa fazer não só um momento de terço apenas, mas de um momento íntimo, clamar o Espírito Santo, seus amigos, familiares, orar pelo teu bairro, pelo governo, orar pela igreja, pelo pároco, por todas as pessoas. Eu quero convidar você hoje a fazer. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, amanhã nós vamos ter a live das crianças. Às 19 horas, talvez passe um pouquinho, 19h15, 19h30, né? 19h30? 19h30.
tá? Então eu quero convidar você amanhã, acesse o nosso link Adoradores do Altíssimo e venha participar conosco. Vamos aprender a orar em família. Amanhã as crianças têm um encontro marcado junto conosco, aonde a Servinha do nosso grupo de oração, nossa amiguinha, a Rafaela e a sua mãezinha vão estar levando nós a ter uma intimidade profunda com Deus. Amanhã, terça-feira, 19h30, é a live do Pequeninos Adoradores do Altíssimo, a qual nós vamos estar juntos mais uma vez para celebrar Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado Luizinho, obrigado a todos os servos e servas do nosso grupo de oração. Convido o Luizinho para nos dar a bênção final. Quero pedir agora, pela intercessão de Nossa Senhora, como das bodas de Canaã, que havia dificuldade naquela família, então que você que tem suas dificuldades, problema de doença, enfermidade, está desempregado, você que está com problema na família, você que tem decidido ir embora da tua casa, de jogar tudo fora, você que às vezes já tem pensado em tirar a tua vida, Jesus neste momento Ele quer te abençoar, você meu irmão, quanto abençoa a minha família, Ele quer te levantar, você que está caído, Ele quer te levantar, por isso eu peço agora ao Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz, para salvar toda a humanidade, descei sobre cada um de nós agora, Senhor, começando por esse teu servo, por esse teu filho que aqui está, Senhor, e derramai e vá, Senhor, até toda a extensão da humanidade, até onde chegar esse vídeo, Senhor. Nós te pedimos, descei, Senhor, as tuas bênçãos e tuas graças sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim permanecemos em paz, no amor e na misericórdia de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Deus seja louvado, meu compadre. Deus seja louvado, meu Pai. Deus abençoe.